para quando as pessoas olhar para mim e falar assim, ah, não, o que ele está falando, ele vive. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu não prego porque eu não sou eloquente. Se fosse olhar eloquência, eu nem estaria aqui, irmãos. Teve um que eu conversei essa semana, eu disse, não prego não, porque eu não sou assim aquele eloquente, não. Se onde está na Bíblia que Jesus era eloquente? Eu não falo em línguas. Onde que Jesus falou em línguas? Então nós precisamos, irmãos, de dar nosso testemunho de vida, para que as nossas obras falem muito mais alto do que o nosso discurso. Nós devemos brilhar mais e falar menos. A luz, ela não é o caminho, ela indica o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus, ele é o caminho que vai te conduzir à salvação. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não fale muito, irmãos. Seja a luz, indique o caminho para as pessoas que estão próximas de você. Se a sua postura não falar mais alto que as suas palavras, fica difícil. Quantos querem ver seus filhos no caminho do Senhor? Quem tem filhos aqui gostaria de ver os seus filhos andando e crescendo no caminho do Senhor? Como a Bíblia diz, Samuel, o menino crescia em estatura e graça. Nós queremos ver os nossos filhos crescendo e desenvolvendo na casa do Pai. Mas será que os nossos filhos estão vendo eu lendo a Bíblia em casa? Será que eu estou orando em casa? Será como eu estou vivendo diante da minha família? Às vezes a gente trata aquele patrão que é rancoroso, que é grosso com a gente trata ele assim, ó. E quando a gente chega em casa, a gente é ríspido com os nossos. Eu sempre falo que o meu maior desafio é ser aprovado dentro de casa. Porque às vezes a gente é aprovado na rua, pelos amigos, pelos clientes, e a gente está sendo reprovado dentro do nosso próprio lar. Seus filhos veem você lendo a Bíblia, como eu pergunto. E não conhecer a verdade. Os discípulos, como prova disso, vários caminharam com Jesus, e mesmo assim, quando Jesus disse, eu vou para o Pai, para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles perguntaram, mas Senhor, como assim? Mostra-nos o caminho. Vocês têm andado comigo há tanto tempo. Quem conhece a mim, conhece o Pai. E se você me conhece, você chegará ao seu destino. Mas será que nós estamos seguindo Jesus? Nós estamos dispostos a conhecê-lo de verdade? Tem pessoas trocando propósito por proposta. A gente pede para o Senhor falar aos nossos ouvidos, mas muitas vezes a gente não está disposto a ouvir. Porque ouvir, eu tenho certeza que você ouve. Você tem um Espírito Santo que habita dentro de você. Quando Jesus ele disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele está habitando dentro de nós. E o Senhor está falando. Só que a gente gosta de fazer aquilo que dá prazer à nossa carne. Não troque o seu propósito por uma proposta. Nós não falamos com Deus aqui nessa terra, mas nós queremos ir para o céu. Você tem o hábito de falar com Deus todos os dias? Não é simplesmente falar, oh, Deus, obrigado, abençoe meu dia. Obrigado, Deus, pela saúde que eu tenho. Isso temos que fazer, sim. Mas qual foi a última vez que você meditou na palavra do Senhor, como ele disse lá em Josué? Medita nesse livro, dia e noite.
Às vezes a gente passa a semana, irmão, sem pegar na Bíblia para ler. Quando vem a igreja, ouvimos a Bíblia. Nós já nem carregamos muitas vezes a Bíblia. A gente usamos muito o celular. E falando em celular, se você ainda não está com ele no silencioso, que às vezes a gente está pregando, está ministrando, e chega mensagens, às vezes o telefone até toca. E esse é o momento que nós estamos dedicando para aquele que é digno de merecer toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nada é por mim. O meu telefone já fica no silencioso, ou às vezes eu deixo ele dentro do carro. Nós estamos aqui, devemos dar reverência ao nosso Senhor, porque nada tem a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é para mim, nada é para você, tem tudo a ver com Ele. E se você não fala com Ele aqui nessa terra, querido, como é que você vai ter relacionamento com Ele no céu? Ou seja, como é que você vai chegar ao seu destino? Se é que você deseja ir para o céu. Quando você precisa ir em um trabalho pela primeira vez, o que você usa aqui nessa América, principalmente aqui nessa América? Quando você está no seu país, você geralmente conhece os atalhos, você sabe como chegar em um determinado lugar. Mas aqui quando o seu patrão fala assim, olha, amanhã vamos trabalhar em tal lugar, vou te mandar a localização, o que você usa, irmãos? E o que o GPS te indica? Direção, caminho, ele te dá instruções. E quando você entra numa rua antes, você passa da entrada, o que o GPS faz? Deus quer recalcular a sua rota, querido. Deus está precisando recalcular a rota de muitas pessoas aqui, inclusive da minha. Porque eu não sou perfeito. Estou cheio de erros, estou cheio de falhas. Mas muitas vezes nós não queremos dar ouvidos às instruções que nós recebemos. Assim como o GPS ele recalcula a rota, querido, mesmo você cheio de falhas, cheio de defeitos, você serve um Deus que ele não desiste de você. Amém. Ele continua recalculando a sua rota. Quando você peca, ele fala para você, está no caminho errado, vou recalcular a sua rota. Mas você precisa seguir as instruções. Deus nunca irá desistir de você. O foco de Deus é fazer você chegar no destino. Você já imaginou, irmãos? Seu patrão te manda um endereço e quando você chega no local, está cheio de coisas, tumbas, e você lá no meio do corredor, mas nós vamos trabalhar aqui hoje? Isso é um cemitério. Preste atenção, querido, no caminho que você está seguindo a cada dia, para que você não chegue ao destino errado, porque o destino que Deus ele tem para você é você chegar ao céu. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do que morre, converta-se para que viva. Que Deus não permita que fiquemos tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é você dormir a caminho do inferno. Você não sabe se você irá deitar hoje e se amanhã você vai acordar. A Bíblia fala, eu deito e durmo, logo me pego no sono, porque só Deus me faz repousar em segurança. Mas se amanhã você não tiver fôlego de vida, querido, a vida que você viveu um dia antes vai te conduzir ao paraíso, ao céu. É hora de você começar a refletir nessas coisas, porque a luz ainda ela está contigo. Ande na luz enquanto as trevas não te alcançam, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se você quiser testar se o colete é a prova de balas, você dá um tiro no peito, você pega a arma e BUM! Esse colete é do bom mesmo. Eu não sei se o Jeff já trabalhou com colete à prova de balas.
com certeza ele tem parentes na família que trabalham, temos pessoas que se viram aqui na polícia, mas imagino, querido, que você não seria tão corajoso de pegar uma arma e apontar para o seu colete e disparar contra você mesmo. Você não estaria sendo inteligente, você estaria sendo burro. A gente pensa que ter autocontrole é ficar testando limites. Se trancar você em uma sala por um tempo com algo que você já foi liberto. Eu já fui liberto de muitas outras coisas. E aqui temos pessoas que às vezes veio do alcoolismo, fumava, fazia atrocidades. Se você fosse um alcoólatra, já abandonou seu vício há mais de 10, 30 anos atrás, e te colocasse numa sala, num dia ruim, você acredita que você ficaria sem tomar aquele litro de uísque, ou seja, lá a cachaça que colocou lá no cantinho da sala com você? Eu ouvi uma história fazendo essa pergunta para um homem que ele já tinha sido liberto da bebida durante 30 anos, e fez essa pergunta para ele: se te colocasse numa sala com aquilo que você foi liberto, num dia ruim, você beberia? Ele não pensou duas vezes. Provavelmente sim. Seja droga, bebida, seja prostituição, o que você faria? Se a resposta for sim, querido, evite ser lançado nessa sala. Não tente ser mais forte do que sua fraqueza. Seja inteligente. Se sua fraqueza é a erva, o que você está fazendo com ela no bolso, querido? Se você tem dificuldade, quer abandonar a maconha, quer abandonar o vício, mas você continua andando com ela no bolso, por quê? Não, porque eu estou tentando, eu estou diminuindo. Quem tenta, querido, nunca vai chegar. Você só vai ficar tentando. Se você não colocar um ponto final, eu decido, a partir de hoje eu serei diferente. Você vai morrer tentando. E o seu destino com certeza não será o céu. Se o seu problema é a fofoca, saia da roda dos escarnecedores. Bem-aventurados os que não se detêm no caminho dos pecadores, que não assentam na roda dos escarnecedores. Se eu tenho problema com isso, querido, para que eu vou ficar no meio? Eu tenho que sair. Eu tenho que encontrar o caminho certo. Já diziam os antigos: quem brinca com fogo, não podemos brincar com fogo, irmãos. Enquanto você não for forte o suficiente para vencer o inimigo, pare de marcar encontro com ele. O nosso maior exemplo, José do Egito. Vocês conhecem bem a história de José. É um homem que foi levantado como governador, mas antes disso ele passou por provas. Mas ele não trocou o seu propósito por uma proposta. Porque proposta ele teve vários dias. E a Bíblia fala que a mulher, ela era formosa, ela tinha formosura. Se olhava para ela, ela era atraente. E a Bíblia não fala que José ele parou para orar. Sai daqui, Satanás, vou te repreender em nome de Jesus, sai dela. Não, ele não repreendeu, ele não orou, irmãos, ele correu para fora. E você tem corrido para fora do problema? Ou tem deixado o problema entrar para dentro de você? Se você está enfrentando quando devia fugir, se necessário for, querido, largue a capa para trás. Às vezes a vitória espiritual não é enfrentar o leão, é correr dele antes que ele te veja. Não precisa você tentar enfrentar. Você não é Sansão para rasgar ele
com seu próprio braço, com sua própria força. Não tente enfrentar o leão. Sua missão hoje é mapear emboscadas. Às vezes a gente cai em tantas coisas, queridos, porque a gente não está mapeando emboscadas, a gente não está preocupado. Eu só quero aproveitar hoje, porque eu não sei se eu terei o amanhã. Mas o que é aproveitar? Você já sabe onde você costuma cair. Se é um lugar, deixe Deus recalcular a sua rota. Se é um aplicativo, ao invés de você tentar resistir, elimine o acesso. Às vezes você recebe uma mensagem no telefone, querido. Vou dar uma olhadinha aqui. Coisa que não duraria nem um minuto. Você fica 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E às vezes a gente não tem 5 minutos para ler a Bíblia. Você fica 1 hora olhando vídeos no aplicativo. Eu tinha um joguinho no telefone que outro dia um rapaz falou comigo, eu ouço muito Rota 66. Não sei se vocês já ouviram falar dessa Rota 66. Eles fazem comentários sobre a Bíblia. E eu falei assim, eu vou olhar esse aplicativo. Mas antes de eu baixar esse aplicativo, eu tinha um joguinho que eu fiquei assim, apago ou não apago, apago ou não apago. E às vezes eu ficava tempo nele, querido. Às vezes você tem um aplicativo, alguma coisa de estimação que você gosta tanto. E eu eliminei ele para mim ouvir essa Rota 66. Porque se às vezes eu ficar com o jogo, esse jogo vai tomar tempo que eu poderia estar ouvindo e aprendendo da palavra do Senhor. O que está tomando o seu tempo? Você precisa eliminar o acesso. Pare de negociar com o que te derruba e volte para o caminho. Há um tempo atrás aqui eu falei sobre a história do pato. Alguém que deve ter escutado essa história do pato. O outro até levantou, porque um dia ele vivendo, ele fala para mim essa história do pato, rapaz. Não, você tem que ir para a igreja, você não estava lá, você não vai ouvir não. Não, conta para mim. E eu contei para a história do pato. Quem conhece a história do pato aqui, queridos? Conhece. Às vezes eu falo que Satanás está fazendo assim, Uá! Porque você não está conseguindo vencer o seu pecado. Conta a história de 2 criancinhas que foi passar na casa da avó. Estar na casa da avó é muito gostoso. Os primeiros dias, então, você só quer brincar, correr, fazer bagunça. Meu negócio era montar cavalo. Quando eu voltava para minha cidade, eu estava andando com a perna até assim. Que andava sem arreio, sem nada. E o menino brincando, andando de bicicleta, ele matou o pato. E era o pato de estimação do vô. E a irmãzinha foi assim, vamos abrir um buraco, vamos enterrar o pato. A ideia pareceu boa, queridos. Lá eles abriram um buraco e enterraram o pato. E depois de uma semana, a avó falou assim, filha, falou para a menina, pega aquelas roupas que tá lá no varal para mim, já tá seca. Ela olhou pro irmãozinho, vai lá você, pega lá. Aí o menino foi assim, mas ela mandou foi você. Eu vou contar do pato. E tudo que a avó pedia para a menina buscar, ela assim, vai lá e busca. E ele com medo, ele ia lá e buscava. Chegou uma hora que a avó mandou a menina fazer algumas coisas, lavar a vasilha, vai lá e lava. Aí quando o menino olhou para ela, ela não falou nada, só fez assim para ele, assim, quá! Quá! E um dia aquele menino não aguentou, ele não suportou a pressão. Ele chegou no vô e falou assim, vô, eu tenho que confessar algo muito ruim pro senhor, vô. Eu fiz algo, vô, que não devia ter feito. O que foi, meu filho? Sabe o pato, vô? Sei.
Eu matei seu pato, vô. Eu sei, meu filho. Eu sei que você matou. Eu estava da janela e vi tudo. Eu só estava esperando até quanto tempo você iria suportar a sua irmã te furando com o aguilhão ali. Eu vou contar do pato. E você comer. Eu já sabia de tudo. Assim que ele deu o pecado que você tem. Deus, ele já conhece o seu pecado. Ele só está esperando você ter simplicidade, humildade de chegar diante dele. Deus, eu estou cansado. Eu confesso. Eu sou um ladrão, eu sou um prostituto, eu sou um adúltero. Eu sou um assassino. Mas você prefere continuar. E Deus só está esperando. E Satanás só está assim para você. Esperando. Enquanto você está ali curtindo o que você acha que é curtir, o Satanás, ele está imitando o pato para você. Você já evangelizou alguém que disse, não quero ser crente? Porque crente é um escravo? Eu já ouvi isso. Crente é escravo. Crente não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode ir para o forró, não pode prostituir. Crente não pode nada. É vida de escravo. Que vida de escravo é essa? Se você ouvir algo, você pode dizer para ele, você está enganado. O crente pode tudo. Provavelmente ele irá perguntar, o crente pode fazer todas essas coisas? Pode. Você é livre para você fazer o que você quiser. A Bíblia fala que crente até o demônio é. Ele tem estremece, ele só não obedece. Você pode fazer o que você quiser. E ele fala assim, por que os crentes que conheço não fazem essas coisas? Porque eles são libertos. Eles podem fazer o que eles quiserem. E você dirá a ele, rapaz, eu tenho a impressão que você é o escravo. E ele dirá, não, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. E você pergunta para ele, você fuma? Ele fuma. Fica um mês sem fumar. Você está doida, rapaz? Eu não consigo ficar nem um dia sem fumar, vou ficar um mês sem fumar. Escravo. Bebe? Bebo. Fica sem beber? Não consigo. Escravo. Livre é os crentes que antes eram um pudim de cachaça e hoje não bebem mais. É templo do Espírito Santo. Fumava e não fuma mais. E o acusador pode te dizer, nas igrejas está cheio de ex-traficante, ex-ladrão, ex-prostituta. Fez tudo de errado e agora vai para a igreja e diz que é santo. Quando nós dizemos que somos santos, querido, não é porque eu sou santo, não. É porque o sangue de Jesus Cristo nos santificou, nos purificou e Ele nos limpa de todo o pecado. É o sangue de Cristo. A igreja é diferente do mundo, pelo menos deveria ser. Tem gente que está vindo para a igreja, vou na igreja, lá não precisa mudar nada, lá posso beber, posso fumar, posso continuar fazendo o que eu quiser. Cuidado com as suas escolhas. Decisões mudam destinos. A igreja é diferente do mundo que você vive. Por quê? No mundo, eles pegam barro e faz santo. Pega cimento, faz santo. Pega ouro, madeira, prata, gesso, faz santo.
Na igreja, Jesus pega ladrão e faz santo. Ele pega um assassino e faz santo. Ele pega um prostituto e faz santo. No mundo se faz santo de barro. Jesus faz de gente, ele pega ser humano todo destruído, querido. A Bíblia fala que nós estávamos caminhando a passos largos, a caminho da perdição, e ele foi lá e nos resgatou com um braço forte, com mão de poder. E você e eu, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Agora eu só não entendo por que você continua vivendo na sua vidinha de pecado. Decisões erradas que fazemos. A cédula que era contra nós, querida, ela foi cravada na cruz do Calvário. Cuidado com a vida que você está vivendo. Você ainda tem a luz. Crede na luz? Você crê? Jesus, Ele quer te libertar. João 8,32, Ele fala: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E às vezes nós conhecemos só esse versículo. Se eu perguntasse o que está escrito em João 8,32, muitos iriam às vezes falar. O que está no 36? Você ouve falar também, mas às vezes você não sabe. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se você quer ser liberto, querido, hoje é o dia, hoje é o momento. Eu, quando me converti, teve pessoas que chegaram a falar para mim: você entendeu por que você está convertendo, cara? Você é gente boa, você é um cara tranquilo, você não bebe, você não fuma, gente boa. Cuidado, se você achar que você é gente boa, você não precisa de converter. Jesus foi chamado de bom, ele perguntou: por que você me chamou? Bom é só um, é meu Pai que está no céu. E às vezes a gente aceita tantos elogios, né? Você vai ajudar alguém na rua: nossa, mas eu estava precisando tanto de uma ajuda e você apareceu. Você é um anjo que caiu do céu. A Bíblia fala que caiu do céu foi Satanás, com seus demônios. E às vezes a gente recebe: não, você é um anjo que veio me ajudar, você é um anjo que caiu do céu. Jesus te fez santo, querido. Ele pagou muitos preços na cruz. É fácil a gente ver um teatro, coloca uma coroa na sua cabeça, mas é só um papelão redondo. A Bíblia diz que os espinhos foram cravados no crânio de nosso Senhor. Ontem eu estava trabalhando e passei a mão no lado: ai, tem um fio de cabelo me incomodando aqui. Um fio de cabelo, queridos. Quem trabalha na construção, entra um pedaço de madeira, uma prepa. Quem trabalha fazendo esses alumínios para colocar o rufo, entra um alumínio no dedo. A primeira coisa que a maioria faz é gritar: ai. E a Bíblia fala que aquele que suportou toda a vergonha que estava sobre mim, estava sobre você, foi cravado no madeiro, se fez maldito por mim e por você. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. E a primeira coisa que a gente faz quando dá uma martelada, entra um prego
primeira coisa é gritar, é você gritar de dor. Você já imaginou o que Jesus sofreu por mim, por você? Para você continuar cheirando, para você continuar fumando, para você continuar na vida de prostituição. O propósito dele é te conduzir ao céu. Mas se você aceitar essas propostas mundanas, querido, é aqui que você vai ficar. Não é nem aqui. A Bíblia fala que o inferno vai ser lançado num lago de fogo. Essa chama nunca vai se apagar. Para onde que você quer ir, querido? Qual o destino que você almeja chegar? É só para que você lembre que eu estou pregando aqui, às vezes você está cansado de ouvir essas coisas. Você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados. O dia da ceia não era para eu ficar sem participar da ceia. Porque se você achar que você é digno de participar da ceia, você é o mais miserável pecador. Agora, por que eu não participo da ceia? Porque eu quero continuar pecando. Não, Senhor, amanhã eu tenho que assaltar um banco. Você já imaginou, querido? Se você fosse parte de uma quadrilha e você estivesse precisando, quem que é bom de roda mesmo? Gosta de dar cavalinho de pau? Gosta de correr? Não, aqui às vezes no Brasil corria muito. Tem alguém aqui que é bom de volante? Estou precisando de um rota de fuga. Nós vamos assaltar um banco amanhã. Você está disposto? Está junto comigo? Vamos nessa? Mas não pode dar errado, não. Se der errado, ó, nossa munheca vai rolar. Se der errado, eles vão cortar o seu dedo. E se acontecer de novo, vai cortar sua munheca. Sabe por que você continua pecando, querido? Porque não é mais olho por olho, dente por dente. Naquele tempo era assim. Tem um país aí que você viu o cara sem um dedo. Ou poderia ser um acidente, não podemos julgar, ou poderia ser, não, você é ladrão, vou cortar o dedo dele fora. Talvez seja até o Lula, nós não sabemos. Ladrão. Vou parar de roubar porque da próxima vai cortar minha munheca. Se deixasse uma marca em você toda vez que você pisasse na bola. Talvez eu já teria sido todo mutilado, né? E você só continuou fazendo isso porque a graça te alcançou, né? Mas não abusa da graça, não. A graça custou o sangue precioso do nosso Senhor Jesus. Para você ela não valeu nada, mas custou o sangue precioso. Que nessa manhã você possa sair daqui diferente. Que você, durante a sua semana, você possa refletir se você realmente encontrou o seu bem precioso. Se você encontrou o seu tesouro. Porque quando eu encontro o meu tesouro, querido, mais nada importa. Eu abandono a bebida, eu abandono o cigarro, eu abandono a prostituição, eu abandono o adultério, porque eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Fiz igual aquele homem que foi num campo, ele achou um tesouro, ele enterrou, vou vender tudo que tem, vou comprar aquele terreno. E você? Você está pronto para essa jornada? Você está pronto para ir morar na Nova Jerusalém? Não existe evangelho sem renúncia, querido. Você precisa se render aos pés do nosso Senhor.
Tem um louvor, eu vou encerrar com esse louvor. Pedir a Camila, enquanto eu gosto muito da trazendo a arca, toque no altar. E às vezes você já abriu mão de algumas coisas. Eu quero que você ouça esse louvor e você vai pensando se realmente você está disposto a abrir mão. E o nome do louvor é Abre Mão. Nós estamos aqui nessa América, querido. Você imaginou? Para para pensar no que seu pai sofreu, o que sua mãe sofreu, para que você chegasse até aqui. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, eu quero até consertar aqui, irmãos, que um amigo estava pregando, eu falei assim, meu pai, ele foi um alcoólatra. E para muitos ficaram que meu pai morreu alcoólatra. Meu pai foi um exemplo de homem a ser seguido. É o que o pastor sempre fala aqui. E é verdade, Deus não está preocupado com como que você começou, como que você está agora. Ele quer saber como você vai terminar, que para Deus o que importa é como termina. Não é como começa. Mas meu pai era um homem que tomava copo cheio de cachaça. E ele começou a frequentar umas reuniões. E é interessante que eu fui lá algumas vezes e tinha uma placa que ficava lá assim, escrito: frequente as reuniões. E quando ele passava, do lado de trás estava assim: evite o primeiro gole. Você precisa vir mais à igreja, irmãos. Não falta os cultos, não. Evita o seu pecado. E eu me lembro quando meu pai adoeceu, eu comecei a planejar a minha volta para o Brasil. Se tem irmãos, que quer ver você melhor do que ele, às vezes o seu amigo não quer te ver melhor do que você. Quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que ele. Mas se tem um que quer ver você melhor, é seu pai, é a sua mãe. Eu me lembro que quando chegou aos ouvidos do meu pai, a Denilson e o Arley está voltando para o Brasil. E ele falou assim: não deixa eu voltar não. Estou aqui no Brasil. Fala para ele ficar lá. Eu prefiro ver ele longe vencendo do que ele vir para cá e ficar capengando, sofrendo. No Brasil, queridos, eu não tive condição de comprar um pedaço de terra para cuidar da minha família. E Deus tem feito tantas coisas, tantas coisas. Você hoje está melhor do que a vida que seus pais viveram no seu país. Você já chegou muito além do que às vezes eles imaginavam que você pudesse chegar. Eu nunca imaginava que eu fosse comprar uma terra aqui nessa América. Há anos atrás, estava planejando assim, estou pagando aluguel. Eu e minha esposa começamos a conversar, já pagando tantos mil de aluguel. E começamos a planejar comprar uma casa, queridos. Isso há 3 anos atrás. E sabe quando você conquista algo, você pensa assim: queria que meu pai estivesse aqui. E às vezes você não valoriza o pai e a mãe que você tem. Meu pai iria ficar tão feliz, querido. No dia que eu assinei o documento, eu não fazia nem ideia de que seria esse dia, mas Deus parece que tinha preparado tudo. Eu sei que meu pai não está aqui, ele não está ouvindo, porque quem morre não ouve mais nada. Era o dia que eu assinei o documento. Era o dia que meu pai estaria fazendo aniversário. Quantas coisas que acontecem com você que você esquece. Ah, tal dia. Você não lembra da data, mas essa data eu nunca irei esquecer. Cada ano que chegar você. Faz 1 ano que eu comprei a casa. Também seria o dia que meu pai estaria fazendo mais 1 ano de vida.
você possa valorizar o seu pai, você possa valorizar a sua mãe. Eu nem sei se tem um tempinho ainda. Eu me lembro, o Everton conheceu o meu sogro, um homem de fibra, um homem bruto para trabalhar, irmão. Você imagina um touro para trabalho. E também teve um problema de saúde, a minha esposa na época chegou para falar, eu quero ir embora. Eu quero voltar. E eu simplesmente só falei para ela, lembrei do que meu pai havia me falado e disse para ela, olha, se você quiser voltar, vamos planejar, nós iremos voltar. Mas pensa um pouquinho. Porque por telefone você faz uma chamada de vídeo, você consegue ver. Você consegue ouvir a voz dele. Você só não vai poder abraçar e beijar. Mas se você quiser voltar, a gente volta. Mas se ele precisar de um socorro, o que adianta a gente estar perto, ouvir a voz, abraçando, beijando e ver ele definhando e não poder fazer nada? Eu queria poder fazer para o meu pai e para minha mãe, não posso. Então, se você aceitar, ficamos aqui. O que o seu pai precisar, nós vamos ajudar. Foi um homem que me ajudou muito. E ela disse para mim, olha, eu não tinha pensado nisso. E provavelmente, irmão, se a gente tivesse tomado a decisão de voltar para o Brasil, a gente não estaria podendo fazer muita coisa, não. E o que Deus te dá, querido, não é só para você. Não é só para você viver seu bem prazer. Deus, Ele te dá para que você possa abençoar outras vidas. Não é para você olhar só para dentro de você, não. Quando eu estava no Brasil, eu precisei de cesta básica. E hoje eu vivo a promessa de Deus. Melhor coisa é você dar do que você receber. E eu tenho uma alegria tão grande, irmãos, quando eu envio valor para abençoar pessoas que estão passando dificuldades. O lugar onde eu já fui, os meninos andavam descalço, pelado. Tem um ditado que eles falam que Deus dá o frio conforme ao cobertor. O lugar que os meninos andavam pelado e descalço, tinha tênis que estava soltando solado de tão quente. Quando eu fui, estava 42 graus. Eu coloquei minha mão na areia, não aguentei ficar 5 segundos, porque minha mão começou a queimar. E os menininhos andando pelados. Eu queria até desafiar você, assim como Deus te surpreende a cada dia, queridos. Se você quiser fazer, eu quero ser o primeiro. Pega o envelope para mim daí, por favor. Eu lembro de um pastor amigo lá, quando alguém dava uma ideia para ele, pastor, vamos fazer isso? Vamos, você fica na frente? Porque às vezes a gente só dá ideia, mas a gente não tem coragem de puxar o carro. Semana passada que vocês fizeram a oferta para o missionário, eu não estava aqui semana passada, queridos. Obrigado, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você falou 2, mas é 3, ó. Fartura, né, irmão? É com abundância. Irmãos, não estava nos planos de fazer isso. Mas eu sei que quer passar dificuldade. Mas eu conheço um Deus também que supre todas elas. Eu achava que estava faltando, mas nunca faltou. Como quando Jesus enviou os discípulos lá de 2 em 2, 35, né? Grupos ali, que era 70. E quando eles chegaram, eles estavam ali maravilhados. Senhor, expulsamos demônios. Senhor, fizemos isso e aquilo, curamos enfermos. E Jesus olha para eles e diz, você está feliz? Está alegre? Alegre por causa disso não. Alegre porque o nome de vocês está escrito nos céus. Ou seja, querido, se ele perguntar para você, você está reclamando? Te faltou alguma coisa? Não, Senhor, nada nos faltou. Mas lá no Brasil, lá no Peru, seja em outro lugar, tem pessoas precisando, querido. $1 aqui
é 5 no Brasil. Já até falou que chegou mais de 600 para o missionário. Eu quero aqui aproveitar, se alguém sentir no coração de querer fazer uma oferta para esse missionário de novo, iremos surpreender ele lá. Se ninguém for, ele vai ficar surpreso, que seja com 5, 10, 20 dólares que eu vou colocar aqui dentro, seja $1. Às vezes ele não está esperando essa oferta chegar, porque chegou essa semana passada. E se chegar de novo, ele vai dizer, mas que isso? Só Deus sabe, querido, e a pessoa sabe. Quando chega um recurso na hora que você mais precisa. Chega a providência. Eu sou muito provado, querido, no lugar onde eu trabalho. Tem um bonequinho em cima da minha estação lá, não sei quem colocou lá onde eu trabalho. E eu na minha cabeça eu falei assim, eu não vou perguntar quem colocou isso aqui. E se chegar e me perguntar, eu ia dar a mesma resposta de uma história que eu escutei de uma senhora que estava passando dificuldade e foi lá um macumbeiro e colocou a cesta básica para ela. E quando perguntou, você não vai perguntar quem colocou essa cesta aí para você? Não, por que não? Porque eu sirvo um Deus que quando ele manda até o diabo obedece. Eles colocaram lá um bonequinho em cima da minha estação. E nele está escrito, God bless you. Eu não vou perguntar quem que é. Às vezes é quem que sempre me importuna que está lá escrito. Como está me abençoando? Eu olho para só, amém. O cliente sentou lá, está cortando o cabelo, ele leu lá, God bless you. Ele sabe que Deus está abençoando ele, querido. Não importa de quem está vindo. Se eu abençoo meu filho, não é eu que tenho poder para abençoar, não. É eu que estou usando o nome de Deus, porque só Deus pode fazer. E quando me perguntar alguma coisa, eu vou falar da mesma forma que um dia ele me mostrou, puxou do peito assim, esse aqui é meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Ele estava com o símbolo do Buda, um cordão. Só que a escolha é sua. Eu sirvo ao Senhor. Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. É Ele quem me sustenta. E voltando, querido, se você sentir no coração de abençoar esse missionário, eu vou abençoar o Jeta, que é encarregado de fazer as transferências, é ele que faz. Pastor que é o pastor? Não é para mandar. Pelo poder que está em mim, dado pela igreja, eu faço pelo poder de Grace, cara. Eu queria te desafiar, irmãos. Estou brincadeira. Já dizia alguém, o pouco com muito. Não, como é que é? O pouco com Deus é muito. Com muito é Deus. Eles falam que o muito sem Deus é nada. Tá certo, mesmo. E que Deus te dê muito, querido. A ponto que você possa distribuir com alguém. Que Ele te abençoe. Vocês me perdoam se eu fiquei perdido em algum momento da mensagem. E que você possa refletir nesse louvor que eu vou pedir a Camila para colocar para você. O envelope? O meu envelope está aqui. Eu não sei quem está disposto a fazer. Pede para diferenciar o que é do missionário e o que é da igreja local. Tá. Irmãos, o pastor vai fazer um momento de dízimos e oferta da igreja. Isso não tem nada a ver. E se você for pegar, você coloca, ou então pode ser um envelope só também, não sei. Tem que diferenciar para a gente entender que diferenciou. Ô Lia, faz diferença para não. Aqui, ó, tá aqui o meu envelope. Cada um que for fazer, coloca o valor aqui dentro e esse valor entrega para o pastor pro Jeta. Que aí não confunde com dízimos e oferta. Pode botar aqui, eu vou botar o meu aqui. Ó. Ok, o seu está escrito oferta? Missões, Peru. Missões, então coloca missões, ok? Depois você fala direitinho. É Deus que dá semente ao que semeia, viu, irmãos? Não preocupa não, que não vai faltar. Como não tem cash, eu vou mandar por aplicativo e explicar que é Missões Peru, ok? Aqui,
Camila, você pode soltar o louvor, por favor? É louvor que vocês conhecem, querido, mas eu só queria lembrar, ok? Você já conhece esse louvor, mas só para você lembrar. Se algum dia você abriu mão de alguma coisa, e se você precisa de abrir mão de algo. Eu abro mão da minha própria vida por ti, Senhor. Teve um que abriu mão da vida dele, irmãos, e esse é Jesus. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Quem sabe esse louvor cante, irmão? Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro
marcou a minha história, irmãos. Foi numa época que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida financeiramente. E Deus usou 3 pessoas para falar comigo a mesma mensagem em uma semana, que era para eu largar, abandonar, que era para eu ir para uma cidade, que Deus queria usar a minha vida para salvar pessoas. E eu sem entender nada, eu não queria abrir mão. Já contei aqui algumas vezes, na época minha esposa, se você for para lá, você vai sozinho, porque eu não vou não. 2 vezes falei para ela, Deus está mandando eu ir para João Monlevade. Se você for, lá eu gosto de ir, mas não para morar. Na 3ª vez, irmãos, eu paradinho, com a perninha para trás, alguém passou por mim. Quando ele voltou e falou a mesma coisa, o que você está fazendo aqui? Não já te mandei ir? Está esperando? Aquele homem começou a falar em mistério. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não tenhas medo. Eu te sustento. Não se preocupe se um dia a panela esvaziar, porque eu sou o Senhor. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Um pouquinho do que eu falei para vocês, irmãos, que eu cheguei a precisar de cesta básica. Foi parte do que nós vivemos nessa época que eu abri mão do meu melhor momento financeiro. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Eu não imaginava que Deus pudesse usar minha vida para salvar pessoas. E Ele usou um miserável pecador como eu. E Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Amém? Deixa Ele te usar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.